gente, de volta aqui com mais um Qual é a Jogada e hoje a gente vai falar sobre esse queridinho aqui, War. Então, como eu falei, hoje eu vou falar sobre esse jogo aqui, um jogo clássico do War. Esse aqui, ele é uma edição especial que o meu marido comprou há muito tempo atrás. Então faz um tempo que a gente tem ele aqui em casa. E como ele já estava aqui em casa, eu também quis falar um pouquinho sobre esse jogo aqui pra vocês. Esse jogo aqui se joga de 3 a 6 participantes e a idade pra ele é a partir dos 10 anos. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Ele vem nessa caixona grandona aqui. Esse jogo é um jogo de guerra, um jogo de estratégia. Dentro dele tem o nosso tabuleiro. Olha só que legal o mapa dele, gente. Então, ele vem o tabuleiro, ele vem o livro de regras. Tá bem velhinho, porque é um jogo antigo, né, que a gente tinha aqui em casa. Ele vem cartas. Essas cartas aqui, ó, elas são para caso você perca alguma carta. E acredito que essas duas aqui também. Essas cartas aqui, todas iguais, são cartas do resumo da regra, para você levar no bolso ou na bolsa, para não precisar levar esse grandão aqui. Tem os coringas, as cartas de território, que são essas, e as cartas de objetivo, que são essas. Vem também com 6 caixinhas de exércitos de várias cores. As cores disponíveis são essa: amarelo, vermelho, preto, branco, azul e verde. São todos iguais. Olha só que bonitinho. Esse é um tanque e esses são os soldados. Eu não sei se vai dar pra ver. As miniaturas são bem bonitinhas desse jogo, gente. Vem 3 dados amarelos e 3 dados vermelhos. E um copinho para você lançar os dados. Bom, é isso que vem dentro da caixa do jogo do War. Agora eu vou ensinar vocês a como é que joga o War. Bom, gente, vamos lá. Uma coisa importante é você saber que essa divisão aqui feita dos mapas, dos territórios do jogo, é para facilitar para o jogador conseguir jogar e não que retrate a realidade, tá? Então, para começar o jogo, cada participante deverá escolher a cor dos seus exércitos, da sua cor preferida ou por sorteio, mas aí vocês é que decidem. Vamos começar falando sobre o valor dos exércitos. Um exército equivale a um soldado e um tanque equivale a 10 soldados. Então, se você tiver 10 soldados em um território, você pode colocar um tanque para representar esses 10 soldados. Antes de vocês começarem a jogar, se houver algum jogador novo, é importante que ele leia todas as cartas de objetivo para ele conhecê-las e saber que tipo de objetivo tem o jogo. Depois que os participantes escolheram as cores dos seus exércitos, tem que retirar as cartas de objetivos que não estão de acordo com as suas escolhas. Por exemplo, se ninguém escolheu os exércitos brancos, não tem como essa carta permanecer no jogo porque não existe exércitos brancos, ok? Então vocês retirem todas as cartas que não estão de acordo com as escolhas e aí prossiga. Então aí cada jogador vai receber uma carta dessa, de objetivo. Ao tomar o conhecimento do seu objetivo, ele não mostra essa carta para ninguém e o restante das cartas não irá fazer parte do jogo. Como é feito a distribuição de exércitos e territórios? Cada jogador vai pegar o dado e lançar. Aquele que tiver a pontuação maior será o distribuidor do jogo. Depois que a equipe já tiver um distribuidor, ele vai pegar um monte de cartas de territórios, que são essas, vai retirar os coringas, embaralhar e distribuir para cada jogador em sentido horário, começando pela esquerda. Cada jogador vai colocar os seus exércitos em todos os territórios das cartas que você acabou de receber. Por exemplo, eu tenho os territórios Índia, Nova York, Chile e França. Então eu coloco um soldado em cada território desses que eu recebi. Índia, Nova York, Chile e França. E assim todos os jogadores colocam os seus exércitos nos territórios e no final todos os territórios têm que estar ocupados. Em seguida, o distribuidor irá recolher todas as cartas que ele deu para todos os participantes de território, recolocar os coringas
e embaralhá-las e colocar ao lado do tabuleiro virado para baixo. Então aí o jogo se inicia com o jogador seguinte que recebeu a última carta de território. Por exemplo, se eu fui a última pessoa a receber a carta de território, a pessoa seguinte a mim é quem vai começar o jogo. Então, na primeira rodada do jogo, todos os participantes ganham exércitos e distribuem de acordo com seus territórios e também de acordo com as suas estratégias. Mas como é que ganha exércitos, Rosana? Existem 3 formas de ganhar exércitos no jogo. A primeira forma é conquistar territórios. A segunda forma é você conquistar um continente inteiro. E a terceira é por troca de cartas. Vou explicar cada um deles para vocês. Vou dar um exemplo aqui de como conseguir os exércitos através dos territórios conquistados. Nesse exemplo, eu tenho 8 territórios conquistados. Então, no início da rodada, eu vou contar quantos territórios eu tenho e dividir por 2. Nesse caso aqui, será 4. Então, eu vou ganhar 4 exércitos. Venho na minha caixinha, pego mais 4 exércitos e distribuo eles de acordo com a minha estratégia pelos meus territórios. É importante saber que deve ser considerado um número inteiro e não um número picado. Se você tiver 11 territórios e dividir por 2, vai ser 5, ok? A segunda forma de ganhar exércitos é possuir o continente inteiro. Vamos supor que o jogador tenha 19 exércitos, 4 em toda a América do Sul e 15 espalhados por vários continentes. 15 mais 4, 19. O número de exércitos para ele receber é 9, mas como ele tem um continente todo conquistado, no caso da América do Sul, ele receberá mais 2 exércitos. Então ele soma 9 com 2, que dá 11 exércitos no total para ele receber de exército. Mas caso o jogador tenha poucos exércitos conquistados, o mínimo para ele receber o exército são 3, mesmo que ele tenha menos de 6 territórios conquistados. E a terceira opção para você ganhar exércitos é através de trocas de carta. Para trocar as cartas, o jogador deverá ter 3 cartas com símbolos diferentes ou 3 cartas com símbolos iguais, ou ele pode usar o Coringa para representar alguns dos símbolos que ele precisar. E aí, quando o jogador for trocar, ele ganha um certo número de acordo com a segunda tabela do tabuleiro. Por exemplo, se um jogador tem um conjunto de 3 cartas numa jogada, ele pode trocar essas cartas de acordo com essa tabela. A primeira troca ganha 4 exércitos. Se na vez do próximo jogador ele também tiver cartas para trocar, ele estará fazendo a segunda troca no jogo. Então ele receberá 6 exércitos. E se o próximo jogador também tiver cartas para trocar, ele estará fazendo a terceira troca do jogo, então ele receberá 8 exércitos. E essa sequência não obedece às trocas de cartas individualmente, e sim do jogo todo, tá? Mas como é que ganha cartas, Rosana? Se um jogador conquistar um ou mais territórios, no final da sua jogada, ele ganha uma carta dessa. Ele deve guardar em segredo até o momento apropriado para trocar ela, ok? Mas vamos supor que o jogador tenha o conjunto de 3 cartas. Se ele não quiser, ele não é obrigado a trocar. Mas caso ele já tenha 5 cartas, ele é obrigadamente trocar um conjunto de 3 cartas. E aí, quando você ganha exércitos por troca de cartas, você pode distribuir esses exércitos em qualquer território que você tiver. Mas vamos supor que você vai fazer uma troca. Dentre essas 3 cartas que você for fazer a troca, tiver uma carta que represente a um território que você possua, você ganha mais 2 exércitos extras. Porém, esses 2 exércitos extras você deve pôr exatamente no território que corresponde à carta. Por exemplo, se dentre as minhas cartas trocadas estiver Brasil, eu ganho mais 2 exércitos, mas devem ser colocadas no Brasil. Aí, a partir da segunda rodada, os jogadores podem ou não atacar um adversário para conquistar mais territórios. Mas para você atacar, deve ter pelo menos 2 exércitos no território que você possui. E não se esqueça que um deles é o exército de ocupação, que não deve ser retirado dali. Mas como faço para atacar?
Sempre que a pessoa for atacar, ela vai usar os dados vermelhos e a pessoa que for defender vai usar os dados amarelos. Mas para você atacar alguém, você só pode atacar os territórios ao seu redor. O jogador que vai atacar, ele deve dizer com qual território ele vai atacar e qual território será atacado e também quantos exércitos ele irá usar. Mas você só pode usar no máximo 3 exércitos para você atacar, mesmo você tendo mais ali naquele território. Um território pode ser atacado independente do número de exércitos que ele tenha. O território que está sendo atacado, ele pode usar o exército de ocupação para se defender. No caso, a pessoa que ataca não pode usar esse soldado. Na sua vez de jogar, o jogador pode atacar quantas vezes ele quiser para conquistar um território. Os ataques, eles podem partir de um ou de vários territórios na mesma jogada, mas um de cada vez. O jogador que for atacar, ele vai jogar com a quantidade de dados correspondente ao número de exércitos com que ele vai atacar. Por exemplo, se ele vai atacar com 3 exércitos, ele pode usar os 3 dados. E isso também se aplica ao defensor. Por exemplo, se o atacante jogar com 3 exércitos contra um da defesa, o atacante jogará com 3 dados e o defensor defenderá com um dado. Mas e se o atacante tiver 4 exércitos contra 3 exércitos da defesa? Ambos usarão 3 dados. Após os jogadores jogarem os dados, vai conferir a pontuação para ver quem é que perde exércitos. A comparação começa a ser feita do maior número do dado do atacante com o maior número do dado do defensor. Em seguida, eles irão comparar o segundo maior número do dado do atacante com o segundo maior número do dado do defensor. E por último, eles vão comparar o menor número do dado do atacante com o menor número do dado do defensor. Mas em qualquer momento que for feita a comparação, se der empate, a vitória sempre será da defesa. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar o maior número do dado do atacante com o maior número do dado do defensor, que no caso 5 para o atacante e 6 para o defensor. Nesse caso, o maior número é da defesa, então quem ganha é o defensor. Em seguida, compara-se o segundo maior número do atacante com o da defesa, sendo 4 para o atacante e 3 para a defesa. A vitória nesse caso é para o atacante. Por último, os últimos menores números do atacante e da defesa. Nesse caso deu empate, então a vitória cabe à defesa. E nesse caso, o atacante perdeu 2 exércitos e o defensor somente 1. Mas, caso você seja o atacante e você tiver mais exércitos, você tem a opção de atacar novamente, se você quiser. Quando você perde exércitos, esses mesmos exércitos são retornados à caixinha para usá-lo novamente. Um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é, no caso do atacante estar jogando com 3 exércitos contra um da defesa. Nesse caso, o atacante irá jogar com 2 dados e o defensor somente com 1. Mas como é que é feita a comparação dos pontos? Vamos supor que o atacante jogou o dado e os dados dele apresentaram 3 e 2. No caso, a defesa apresentou número 6 no dado. A comparação será feita com o maior número do dado do atacante, que no caso é o 3. Mas nesse caso é menor que 6. Então, quem ganhou foi a defesa, fazendo com que o atacante retire um exército do seu território. Nesse caso, a quantidade de exércitos a serem retirados é a mesma quantidade de dados que o defensor está usando. Neste exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, o defensor usou somente um dado, então o atacante perde somente um exército. Neste exemplo aqui de 10 soldados contra 4, como eu já disse, ambos poderão usar 3 dados. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que o atacante jogou o dado e tirou 6, 3 e 2. E o defensor tirou 5, 4 e 2. Os primeiros dados a serem comparados são os de maior número. No caso, 6 e 5. Cabendo a vitória para o atacante. Então, o defensor retira um de seus soldados. A segunda comparação é 3 e 4. A vitória é da defesa, cabendo o atacante retirar um de seus soldados. A última comparação é 2 e 2.
Quando dá empate, como eu disse, a vitória sempre é da defesa. Então, cabe o atacante retirar mais um soldado. E ainda sobrou 8 soldados no território do atacante. Se ele quiser tentar atacar novamente, ele pode. Caso o jogador resolva atacar novamente, ambos podem usar 3 dados de novo. Nesse caso aqui, vamos supor que o atacante tirou 5, 3 e 2 e a defesa tirou 4, 3 e 1. O maior número é da defesa, então ele fica com a primeira vitória, fazendo com que a defesa retire um de seus soldados. A segunda comparação, a vitória também é do atacante, fazendo com que a defesa retire mais um soldado. E a terceira comparação, a vitória também é do atacante, fazendo com que a defesa perca o seu território. Então, neste exemplo aqui, como o atacante derrotou o defensor, ele conquistou aquele território. Então, ele pode deslocar os seus exércitos para aquele território que ele acabou de conquistar. Mas para esse deslocamento deve ter a seguinte regra: ele só pode deslocar os exércitos que participaram do último ataque. Mas se ele quiser, ele também pode colocar menos. Uma observação: durante o jogo, os ataques, no caso, só é permitido deslocar os exércitos para os territórios que estão sendo atacados. Não pode deslocar para qualquer território. No jogo, há 2 maneiras de deslocar os seus exércitos: conquistando o território, que é essa forma que a gente viu aqui, ou no final da sua jogada. Mas para fazer esse deslocamento também tem umas regras a seguir. Como eu já disse no começo do vídeo, você deve deixar pelo menos um exército que é o de ocupação no seu território. E os exércitos que estão sendo deslocados, ele só pode ser deslocado uma única vez. Por exemplo, o jogador que tem o Brasil, a Venezuela e o México pode deslocar os seus exércitos para a Venezuela, mas não pode deslocar esses mesmos exércitos para o México. Mas isso na mesma jogada, tá? Vou falar sobre uma situação que pode acontecer no jogo. Se um jogador destruir por completo um exército que não seja o objetivo da sua carta, ele recebe a carta desse jogador que está sendo eliminado para ele. Se ele somar as suas cartas com as cartas do jogador que ele acabou de eliminar e der mais que 5, ele deverá fazer um sorteio e, sem olhar, ele deverá pegar as cartas que complete 5 cartas. Mas como é que termina o jogo, Rosana? O jogo ele termina quando um jogador consegue atingir o seu objetivo. Aí, nesse momento, ele deve mostrar a carta de objetivo, comprovando que ele realmente ganhou. Bom, gente, é isso. Esse jogo aqui ele é um pouquinho complexo, mas quando você começa a jogar, você começa a entender o jogo, então tem que jogar. E o que eu achei desse jogo aqui? Eu já joguei várias vezes o War, tanto com meu marido quanto com outras pessoas, e pra mim ele é um jogo muito cansativo. Apesar dele ser de estratégia, você depende muito da sorte, porque na hora da batalha não tem como você fazer estratégias para tirar uma pontuação boa no dado. Então muitas vezes você acaba perdendo muitos exércitos porque você tira um ponto muito baixo no dado. E aí ele faz com que o jogo fique um pouco cansativo. E ao mesmo tempo que você conquistou vários territórios, você também perde logo em seguida para o jogador que você acabou de conquistar, por exemplo. E aí acaba tendo essa briga o tempo todo. E aí numa jogada você conquista muitos territórios, mas na outra você já perde bastante. Mas ele é legal, ele é um jogo muito bonito, um jogo muito bem feito. Esse aqui é da edição especial, eu não joguei os outros Wars que existem. Não sei se é da mesma forma. Bom, enfim, para quem gosta de estratégia e gosta de um jogo demorado, o War é um jogo perfeito para você. Eu gosto de jogo demorado, mas como eu disse, o War é um pouco cansativo, na minha opinião, para mim. E aí a rejogabilidade dele se torna um pouco baixa, na minha opinião. Mas como eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre testando jogos novos, se você é também, então eu acho que você deve experimentar sim, ok? Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado você, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva. Ativa o sininho para você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal, ok? Eu vou ficando por aqui.
Um beijinho pra você e até a próxima.